Projeto Integrador, Universidade Virtual do Estado de São Paulo, Polo Arujá. Grupo 2N4. Conhecendo a história de Arujá sob uma percepção de tempo e espaço. Componente curricular: Geografia e História. Atualizado com a BNCC. Habilidades: EF05, GE08 e EF05, HI10. A proposta do grupo é que esse conteúdo seja apresentado em 2 aulas. Vamos lá? Olá a todos e todas! Hoje vamos relembrar alguns conceitos de História e Geografia. Vamos conhecer a nossa cidade mais um pouco? Vocês conhecem bem Arujá? Olá, eu sou a Marli. Vou iniciar esta aula contando para vocês um pouquinho sobre nossa localização. Vamos começar uma viagem rumo à nossa cidade? O planeta Terra é o 3º planeta do Sistema Solar. Seu período de translação em volta do Sol demora aproximadamente 365 dias, um ano terrestre, e o período de rotação demora aproximadamente 24 horas, um dia terrestre. Olhando um pouquinho mais de perto, observamos o planeta Terra, dividido em 2 hemisférios, o Sul e o Norte, com uma linha imaginária chamada de linha do Equador. Já o meridiano de Greenwich é a linha imaginária que divide o globo entre leste e oeste. Nossa viagem nos leva ao continente sul-americano, em um país com o nome de uma árvore, nosso amado Brasil, de tamanho continental, localizada ao sul da América do Sul, entre as linhas do Equador e o Trópico de Capricórnio. Nesse passeio, vamos adentrar ao estado de São Paulo, em uma região conhecida como Grande São Paulo, abrigando alguns municípios, dentre eles Arujá, que concentra um número grande de pessoas e espaços urbanos. Na região conhecida de Alto Tietê, com 11 municípios, está a cidade de Arujá. Ao norte, temos a cidade de Santa Isabel, ao leste Mogi das Cruzes, ao sul Itaquaquecetuba e ao oeste Guarulhos. Olá, alunos! Meu nome é Lucinéia e juntos vamos observar Arujá sobre outra perspectiva usando o Google Maps, uma ferramenta que possibilita visualizar mapas e imagens de satélites da Terra, além de rotas para qualquer ponto. Podemos ver aqui que Arujá possui população em torno de 90 mil habitantes, em uma área territorial de 96,167 km², e densidade demográfica de 779,33 habitantes por km². O bioma ou formação florestal presente em Arujá é chamado de Mata Atlântica e se estende desde o nordeste do país ao sul, na área litorânea. Seu ponto mais alto fica no bairro do Mirante, mais precisamente num campo de futebol existente nesse bairro, com altitude de 900 metros acima do nível do mar. Seu ponto mais baixo fica na rodovia Pedro Heroles, conhecida por todos como Mogi Dutra, no quilômetro 88. Observa-se também que essa cidade apresenta uma preservação ambiental bastante visível, sendo considerada como um dos pulmões da região metropolitana de São Paulo. Todas essas características levaram Arujá a adotar, em 1985, o slogan de Cidade Natureza. Por muito tempo, houve em Arujá uma grande extração de madeira para carvão, causando um desmatamento tremendo na cidade, que foi recuperada mais tarde com a plantação de milhares de mudas de árvore, chamada casco de vaca. Ainda bem, né? No início, Arujá era uma pequena vila, originada na capela do Senhor Bom Jesus, padroeiro da cidade,
com sua construção iniciada em 1781, durante a passagem dos viajantes que iam rumo ao Rio de Janeiro. Em 1852, Arujá passou a distrito da cidade de Mogi das Cruzes e mais tarde, em 1944, transferido para outra cidade, chamada Santa Isabel, sendo emancipada finalmente em 1960 como cidade de Arujá. Nossa sugestão é que você entreviste seus familiares. Anota aí em seu caderno. 1. Nome e idade da pessoa entrevistada. 2. Profissão. 3. Quanto tempo essa pessoa mora em Arujá? 4. Qual é o lugar que mais gosta em nossa cidade? 5. Acha que Arujá pode ser conhecida como cidade de natureza? Aula 2. Vamos verificar e trocar informações sobre as entrevistas feitas em casa? Vamos retomar e conhecer um pouquinho mais sobre a nossa cidade? Olá, eu sou a Jaqueline e vou continuar contando para vocês a história de Arujá. Agora, vamos olhar as fotografias de uma outra forma. Vamos observar o que permaneceu e o que mudou ao longo do tempo. Essas imagens mostram a Igreja Nossa Senhora do Bom Jesus de Arujá, ou Igreja Matriz. As fotos representam os anos de 1938 e agora, do ano atual de 2020. Como já vimos na aula passada, Arujá foi uma vila antiga, situada a nordeste da capital de São Paulo, entre as serras da Cantareira, do Mar e do Itapetí, junto à BR-116, mais conhecida como Rodovia Presidente Dutra, e as margens dos córregos Baquirivu-Mirim, afluente do Ribeirão Baquirivu e Arujá, que deu o nome à localidade. Arujá surgiu com um simples traçado de uma estrada vicinal que saía da Praça da Sé, passava pelo Brás, Penha, Guarulhos, Bom Sucesso. Este caminho era utilizado por tropeiros que seguiam pelas florestas afora sentido Vale do Paraíba, até chegar ao Rio de Janeiro. Eles eram conhecidos como faisqueiros, que também eram responsáveis pelo contato com os índios, além da extração de ouro do rio Jaguari, que era levado para Bom Sucesso e de lá para Guarulhos. No período anterior a 1700, Arujá exibia uma flora e uma fauna que era mantida em seu habitat natural. Não havia nenhuma intervenção urbana, enquanto que seus caminhos, por conta da habitação natural, serviam de artérias aos viajantes. A descoberta do ouro foi o primeiro passo para o desenvolvimento. Em seguida, veio também a extração em grande escala de produtos vegetais, como a madeira, que servia de fonte de energia industrial e doméstica para a cidade de São Paulo, que estava em fase de urbanização. Naquele período de povoamento, no trecho compreendido ao lado da Igreja Matriz, surgiram várias edificações, permanecendo assim até a década de 50. Quando Arujá foi elevada à categoria de município, emancipando-se do município de Santa Isabel, em fevereiro de 1959. Ainda na década de 50, surgiram os primeiros loteamentos na área central, que deram origem aos primeiros condomínios. Em 1974, outros empreendimentos envolveram a orla central da cidade, tendendo para a direção norte e leste, sendo que estes loteamentos pertenciam à classe mais popular. Este avanço limitou-se como divisor de mananciais e superfícies íngremes, limitada esta orla por uma barreira física. A partir dos anos 90, além do centro industrial, da arborização, dos clubes de golfe, lazer e esporte e 2 campos de golfe, a cidade toma novo impulso para a implantação de novos condomínios horizontais, aumentando a quantidade de vida
E aí, o que permaneceu e mudou nessas imagens? Olá, turma. Eu sou a Shirley. Essa foto mostra a Praça do Coreto em 1960 e atualmente 2020. A Praça do Coreto tem o nome de Praça Benedito Ferreira Franco. Foi construída por Edmundo Ramos Barbosa ao projetar a abertura de loteamentos, que na época seria um dos primeiros na história de Arujá. É o marco zero da cidade. E aí, o que mudou nessas fotografias? Nessa mesma área encontramos a Capela São Benedito, que foi criada também pelo mesmo Edmundo da Praça do Coreto, em homenagem à sua esposa, que era bastante religiosa, Dona Dalila Ferreira Barbosa, no ano de 1957. E nessa imagem, o que permanece até hoje? Nestas fotografias, observamos a Câmara dos Vereadores em 3 tempos distintos: 1960, 1979 e 2020. Vamos descrever o que permaneceu e o que mudou? Agora observem essas imagens. Segundo alguns relatos, há muito tempo atrás, quando o Parque Rodrigo Barreto era apenas uma fazenda, a antiga Rua 30 fazia parte de uma área de lazer da fazenda, onde havia um celeiro, piscina, pomar e o campo de futebol que até nos dias de hoje permanece no local. Porém, é localizado no mesmo quarteirão, pertencente à Avenida Railda Alves de Oliveira. Podemos perceber através da imagem do antes e depois, 1994 a 2020, que ainda possui algumas características do passado. Podemos observar que no quarteirão tem uma quadra de areia, alguns pinheiros. Atrás da quadra de areia tem um playground, árvores frutíferas como pé de goiaba, jabuticaba e pitanga. Algumas áreas foram desmatadas para a construção considerada recente, o Hospital de Pronto Atendimento do bairro. Temos também uma casa aberta, onde funciona como escola para crianças consideradas carentes do bairro. A assistência social oferece cursos e oficinas para as crianças. Eles aprendem a tocar alguns instrumentos e esportes. Nessa imagem temos o posto de saúde de Arujá, como era antes e depois. Apesar de não termos documentos e nem relatos sobre a inauguração do posto de saúde do centro de Arujá, sabemos que antigamente era um casarão localizado na Avenida dos Expedicionários. E desde muito pequena eu lembro que tínhamos somente essa unidade por volta dos meus 4 anos de idade. Hoje eu estou com 40 anos. A mudança que houve recentemente foi a inauguração de uma nova unidade básica de saúde no bairro do Pilar. Com isso, o posto central passou a ser o centro de especialidade, onde funciona atendimento de médicos especialistas como vascular, pneumologista, cardiologista, entre outros. A inauguração foi em 2 de abril de 2019, o ano passado. E por fim, essas 2 imagens do Fórum de Arujá. É inacreditável como em alguns detalhes na paisagem ainda se mantém desde 1940. Se nós observarmos com atenção, as árvores ainda existem exatamente como no passado, assim como o sobrado que está meio escondido entre as árvores, e o mais evidente é a casa que manteve-se praticamente sem grandes mudanças no lado esquerdo da imagem. A grande transformação foi a canalização do rio Baquirivu. Hoje em dia é um canteiro próximo ao propolo da cidade. Vamos observar com atenção o que mudou? As serras de Arujá, onde parece que se formam raios e coriscos, como se naquele lugar estivesse a oficina de Vulcano. Mas com tal segurança vivem os índios naquele sítio debaixo da proteção de Nossa Senhora de Arujá. Padre Manuel da Fonseca, 1752, Companhia de Jesus. Para finalizar essa aula, desenhe o local que mais gosta da nossa cidade e faça o quiz que fizemos especialmente para vocês. Espero que tenham gostado. Muito obrigada!